Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 335, pregado na manhã de domingo, 16 de setembro de 1860, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, o teu olho for mau, o teu corpo estará em trevas. Mateus 6, 22 e 23. Esta sentença traz em si a natureza de um provérbio. É muito digna de ser frequentemente citada, pois se aplica a circunstâncias variadas. É uma das declarações mais sucintas e sentenciosas do nosso Salvador. Tão repleta de significado que seria absolutamente impossível esgotar todas as suas analogias. É capaz de se adaptar a tantas situações diferentes que até os mais hábeis comentaristas desesperam de dar-lhe toda a sua plenitude de sentido. Mas observe que boa parte do seu significado é descoberta pelo uso que fazemos do texto, à medida que nossa experiência pessoal fornece diferentes reflexões práticas. Por exemplo, podemos interpretar a passagem considerando a consciência como o olho da alma. A consciência deve ser límpida e simples. Se a consciência, que é a candeia do Senhor e que perscruta as partes mais secretas do interior, não for luz, mas trevas, quão grandes serão essas trevas. Se um homem não tem consciência suficiente para distinguir trevas de luz e luz de trevas, invertendo amargo e doce e amargo, se aquela única força, na qual parecem brilhar alguns raios da antiga luz da humanidade, está obscurecida, se o farol está apagado, se as janelas estão lacradas, quão densas serão as trevas desse homem. Não é de admirar que, quando um homem tem a consciência depravada e cauterizada, ele se lance na iniquidade de forma deliberada, pecando de ambas as mãos e avançando de degrau em degrau até alcançar o mais elevado nível na escala do pecado. O símbolo do olho aqui também pode se referir ao entendimento, um sentido mais amplo do que a própria consciência, pois suponho que a consciência não passa, em última análise, do entendimento aplicado às questões morais. Se o entendimento de um homem está em trevas, quão tenebrosa será a alma do homem. Se aquilo que julga, pesa e testa, aquilo que, para nós, é o professor, o escriba, na cidade da alma, está em desordem, se o escriba faz registros errados, se o entendimento tem balanças viciadas e usa medidas enganosas, quão profunda será a ignorância do homem. O que? Lacrar as janelas de uma casa. Certamente a espessura das paredes não impediria tanto a luz quanto lacrar as janelas. Mas se o entendimento for iluminado, então seus raios se espalharão e iluminarão todas as faculdades de todo homem. Contudo, se ele está obscurecido, o homem encontra-se em trevas em todos os seus poderes. Ainda mais, o termo olho pode também dizer respeito ao coração, pois de certa forma o coração é o olho da alma. As afeições conduzem o homem em determinada direção, e para onde as afeições vão, ali o olhar se dirige. Há uma conexão tão estreita entre o coração e o olho do homem que, com razão, este texto pode ser aplicado a isso. Se as afeições forem puras, o homem será puro. Mas se as afeições estiverem pervertidas, aviltadas, degradadas, não há de surpreender que a vida inteira do homem também se degrade, desonre e se torne imunda. Vocês percebem a adequação do provérbio pelas inúmeras verdades morais que ele ilustra. Mas o tempo só me permitirá abordá-lo em, no máximo, uma ou duas perspectivas. Que Deus abençoe o que tem a dizer a todos os nossos corações. Primeiramente, com relação ao olho da nossa fé. A fé para o homem espiritual é o seu olho. É com esse olho que ele olha para Cristo.
olha para aquele a quem traspassou e chora pelos seus pecados. É pela fé que ele anda, não pela vista natural, mas pela visão que lhe é proporcionada pelo seu olho espiritual, a sua fé. É por essa fé que ele vê coisas ainda invisíveis ao olho físico, concretiza o invisível e enxerga a substância das coisas que se esperam, evidência daquelas que o olho natural não pode discernir. A fé é para o cristão um olho tão rápido quanto perspicaz. Um olho que descobre o pecado, discerne a vontade do Mestre, antevê o percurso longo e a recompensa que aguarda todos os que correm de tal modo que a recebam olhando para Jesus Cristo. A fé perscruta do outro lado do rio da morte e vislumbra o descanso que permanece para o povo de Deus. De fato, a fé tem uma visão tão aguçada que percebe as glórias que Deus preparou para aqueles que o amam. Contempla o rosto do Redentor coroado em sua bem-aventurança e humildemente se prostra diante dele em adoração. A fé, portanto, é o olho da alma do crente. Qualquer enfermidade em nossa fé trará enfermidade para o homem inteiro. Se a nossa fé é fraca, então a luz em todo o nosso espírito será muito turva. Quem vacila quanto à promessa por incredulidade, vacilará não apenas em sua fé, mas também em outras áreas. Vacilará nos joelhos, suas mãos se enfraquecerão e seu coração muitas vezes baterá descompassado. Aquele que enxerga bem com o olho da fé é capaz de todas as coisas. Se nossa fé é a medida da nossa força, aquele que é forte na fé é forte para praticar grandes feitos. Em Deus, ele romperá um exército e em seu nome saltará muralhas. Mas aquele que teme a promessa, cambaleando diante de sua grandeza, em vez de adorar a grandeza daquele que a dá, quem olha para a bênção e treme por causa de sua própria indignidade, esquecendo-se da bondade daquele que concede dádivas a quem não as merece, esse deve ser um homem fraco e aflito. A senhora pouca fé salva, mas raramente é feliz. É muito difícil que, pronto a cochear, dance apoiado em suas muletas. A senhorita muito medrosa geralmente tem o semblante triste, mas coração valente é aquele cuja face é ungida com óleo fresco. E fiel é quem pode olhar para o meio do fogo sem temer as chamas, enquanto esperançoso atravessa o próprio rio Jordão e clama: não temam, eu sinto o fundo, e ele é firme. Enfermidades, repito, em nossa fé causam doença em todo o homem espiritual, e fraqueza aqui nos enfraquecerá por inteiro. Se nossa fé também é inconstante, se tem seus altos e baixos, seus fluxos e refluxos, então a cada maré que sobe e desce influenciará todo o nosso ser espiritual. Quando a fé está na maré alta, a alma flutua alegremente acima de qualquer rocha, não temendo sequer pensar em areias movediças. Mas, quando a fé está na maré baixa, ainda que bendito seja Deus, pois a maré nunca desce tanto a ponto de naufragar o barco, às vezes parece que o casco se arrasta nos bancos de areia ou as pedras arranham o fundo da embarcação. É muito difícil navegar com pouca fé. É complicado prosseguir no caminho para o céu quando a fé varia e é instável como água. Tal cristão não se destaca, pois sua fé é inconstante. Mas, meus irmãos, há uma doença da fé que não apenas trará enfermidade à alma, mas que resulta em morte. Há uma enfermidade fatal que deve levar inevitavelmente o homem que sofre dela à destruição. E isso é a falta de unicidade em nossa fé, a falta de simplicidade nela. Aquele que tem 2 fundamentos de confiança está perdido. Quem se apoia em 2 fontes de salvação e não pode dizer de Cristo: Ele é toda a minha salvação e todo o meu desejo, esse não está apenas em perigo de perdição, mas já está condenado, pois de fato não crê no Filho de Deus. Ele não está vivo para Deus coisa alguma, mas confia parcialmente na cruz e parcialmente em outra coisa. Somente é vivificado e filho de Deus aquele cuja fé se firma em nada menos que o sangue e a justiça de Jesus. É sobre essa enfermidade da fé que tenho de tratar esta manhã. Pois bem, se a luz do teu corpo é o olho da tua fé, e por isso, se esse olho for simples, se você enxergar apenas um objeto e olhar somente para Jesus, então todo o teu corpo terá luz. Haverá a luz da paz
e da alegria em Cristo Jesus. Porém, se o teu olho for mau, e será mau se não for simples, se ele estiver dividido entre dois objetos, saiba que todo o teu corpo estará em densas trevas. Dúvida e desânimo projetarão sua sombra pesada sobre ti agora. E pior ainda, em breve serás escolhido pelas trevas egípcias do desespero, quando Deus te lançar fora. Escute, você que confia em duas coisas, confia em parte em Cristo e em parte em suas boas obras, ou em cerimônias, ou em suas ofertas, ou em sua experiência, ou em seu conhecimento doutrinário, qualquer um desses como objetos de confiança. Saibam que tal atitude lança traiçoeiramente uma afronta ao nome de Jesus, o Salvador dos homens. O que, senhores? Acaso Jesus não é poderoso o suficiente para salvar com sua própria mão direita, a ponto de vocês irem buscar-lhe alguma ajuda? Ora, homem, você o rebaixa a menos que o onipotente, pois a onipotência faz todas as coisas sem ajuda. E mesmo assim, você insiste em interferir, sugerindo que ele não é bastante forte para salvar sem que você reforce sua força com a sua? O que diriam se o mais brilhante anjo avançasse com atrevimento impertinente para ajudar seu Criador na obra da criação do mundo? Ou o que se pensaria do próprio Gabriel se ele se oferecesse para sustentar sobre os ombros as colunas da terra, ajudando o Eterno a manter a abóbada celeste? Certamente, esse atrevimento seria punido com a mais terrível condenação. E, no entanto, tal pecado seria menos blasfemo que o seu, você que pensa que o sangue de Cristo não basta para resgatá-lo e que precisa acrescentar ouro, prata ou pedras preciosas que você supõe possuir. O que estou dizendo? Na verdade, você acrescenta seu lixo e esterco para completar a redenção do Salvador. Você diz que a cruz não é alta o bastante, que a trave transversal não é larga o suficiente para erguê-lo até o céu. E assim, você quer somar sua força diminuta à força daquele que é igual a Deus, que é o próprio Deus eterno, embora carregasse nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Ó alma, abandone esse orgulho, suplico-lhe, pois tal orgulho certamente o afundará mais profundamente que o mais profundo inferno. Foi por algo menor que isso que Satanás caiu, e certamente você não escapará impune. Cristo jamais deixará você entrar no céu enquanto você manchar e macular o estandarte de sua onipotência. Chega então de tentar ter dois objetos de confiança: você e Cristo, teu livre-arbítrio e a vontade de Deus, tua obediência e a justiça de Cristo. Todos os componentes da salvação são dons da graça soberana e onipotente do Deus eterno. Além disso, pergunto-lhe com quem você pensa em julgar o Filho de Deus. Você está disposto a jungir-se a Ele mesmo? Poderia o Deus eterno lavrar com um verme frágil, uma criatura efêmera, que nada sabe, que é e não é, e desaparece como o sopro da manhã? O quê? Você atreve-se a atar o leviatã a um mosquito ou atrelar uma pulga a um elefante? Por mais absurda que seja a ideia, é menos insana do que associar-se a Cristo, o ungido de Deus, para realizar parte enquanto ele faz o restante. Ó homem, não seja tão insensato. Esqueça imediatamente a ideia absurda e saiba que Jesus é o único Salvador, que não admitirá nenhum ajudador, nenhum igual, nenhum assistente. Ele fará tudo ou nada fará, pois quando você coloca outro junto dele, o rebaixa e desonra. Você acha que o seu batismo ajudará o sangue de Cristo? Algumas gotas de água na testa de uma criança para salvar-lhe a alma? Ou um banho no qual você é imerso para ajudar a lavar pecados que nem sangue humano poderia remover? Ora, eu prezo muito essas duas ordenanças sagradas, o batismo e a ceia do Senhor. Mas se você as traz como co-salvadoras e nelas se apoia, eu digo, afastem-nas, afastem-nas. Um anticristo, mesmo feito de ouro, é tão condenável quanto um feito de palha. E até as ordenanças de Deus, se forem elevadas à condição de auxiliares de Cristo, ou se forem observadas sob a presunção de mérito, devem ser rechaçadas com vigor, pois não podem salvar. Podem, inclusive, destruir.
Quem come e bebe indignamente, o faz isso aquele que confia nessas práticas, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo de Cristo. Elas podem condenar, mas não podem salvar a parte de Cristo. E você ainda pretende acrescentar suas esmolas a Cristo? O quê? Será que sua mísera sujeira pode comprar um céu que o sangue de Cristo não conseguiu? E suas orações? Elas teriam um mérito que o forte clamor e as lágrimas de Cristo não tiveram? Ore intensamente e constantemente, suplico-lhe, e dê suas ofertas com grande generosidade e gratidão. Mas não se firme nessas coisas, pois, embora sejam boas, certamente o excluirão do céu se, em qualquer medida, fizerem parte do fundamento de sua esperança. Ninguém senão Jesus, pode ajudar pecadores indefesos. Ó você que tem um olho duplo, lembre-se de outro ponto. Não percebe que a ideia de misturar seus méritos ou suas obras com Cristo revela a total ignorância de quem você é e do que são, de fato, suas boas obras? Suas boas obras estão manchadas de pecado. Suas melhores ações precisam ser lavadas em sangue. Quando você ora, precisa pedir perdão por sua própria oração. Ainda que entregasse o corpo para ser queimado e consumisse a vida inteira a serviço de Cristo, ao final, você teria de confessar que foi apenas um servo inútil. Você terá de ser salvo pela graça, ou não será salvo de jeito nenhum. É a sua ignorância, homem, que o faz pensar que pode ajudar Cristo, pois você está nu, pobre e miserável. Talvez você sacuda suas moedas de mérito e diga: estou rico e abastado. Talvez veja na sua teia de aranha adornada, como se fosse uma veste, algumas gotas de orvalho que fazem você pensar estarem ornadas de diamantes, achando-se vestido de linho fino e bordado. Porém, a alma não passa de teia de aranha. Somente a ignorância o faz pensar de outro modo. Que o Espírito Santo de Deus o ilumine. Aquele olho que enxerga qualquer bondade na criatura é um olho cego. Esse olhar que supõe haver algo de valioso no homem, ou algo que ele faça que possa obter o favor divino, é um olho completamente tomado pela catarata do orgulho e precisa ser curado. Ainda mais, ó pecador, você diz: meus méritos e meus feitos ajudaram Cristo, mas isso não contraria todo o precedente bíblico? Quem já ajudou Cristo até agora? Quando ele se apresentou no concílio eterno junto ao Pai, quem lhe deu conselhos? Quem foi seu instrutor? Será que ele precisou de orientador naquele conselho divino? Quando ele veio estabelecer os céus e sustentar o firmamento, você estava com ele? Quando assentou as bases da terra, quando pesou as nuvens em balanças e os montes em escalas, por acaso você fazia parte do gabinete do rei? Ó miserável verme, pretendendo aconselhá-lo e ajudá-lo na redenção, quando você não pôde auxiliar em planejar a redenção nem na obra da criação. Quem estava com ele quando expulsou os inimigos do seu povo e resgatou suas almas com seu sangue? Escute-o dizer: eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém houve comigo. O sangue que salpicou suas vestes era o sangue dele próprio, não o de qualquer aliado. Seus discípulos o abandonaram e fugiram. Ele olhou em volta e não havia ninguém. Ele se admirou de não encontrar quem ajudasse. Seu próprio braço lhe trouxe salvação e sua própria justiça o susteve. E você acha que, depois de ele ter lutado a batalha sozinho, precise de você como aliado para salvá-lo? Que necessite de sua força para somar a onipotência eterna? Recolha-se e coloque a mão sobre a boca, dizendo: Senhor, eu sou vil. Tu consumaste a obra que o Pai te confiou, e eu nada posso interferir nela. Fizeste tudo por completo, e aceito tua justiça consumada, tua redenção completa. Estou disposto a ser nada para que sejas tudo em mim. Recebo tua graça como um presente gratuito. Venho a ti nu para ser vestido, indefeso para receber ajuda, morto para ganhar vida. Venho a teus méritos sem alegar nenhum meu. Venho sem qualquer aptidão ou qualificação, com o coração endurecido, uma vontade rebelde, mas ainda assim venho a ti do jeito que estou. Senhor, faze a obra do início ao fim. Opera em mim tanto querer
quanto efetuar segundo o teu agrado, e depois ajuda-me a trabalhar a minha salvação com temor e tremor. Pecador que divide sua esperança, reflita solenemente na gravidade de seu engano. Lembre-se de que se você confia em certa medida em suas obras, você está debaixo da lei e tantos quantos estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Ah, quantas multidões de cristãos professos seriam abaladas por esse texto. É verdade que não diriam esperar ser salvos pelas obras da lei, mas depositam esperança em certas obras que consideram ser de dispensação cristã. Lembre-se de que nunca existiram 3 pactos, mas apenas 2. Um é o pacto de obras. Se alguém pretende ser salvo por ele, deve guardá-lo sem jamais quebrá-lo. Porém, como todo homem já o quebrou, todos quantos se encontram sob este pacto estão amaldiçoados. A lei, com seus 10 grandes mandamentos, profere 10 solenes condenações sobre eles. O outro pacto é o pacto da graça. Não há um meio termo, metade obras e metade graça. O pacto da graça é o pacto do dom gratuito, em que Cristo concede a todos quantos soberanamente Deus dá os dons da graça que ele não deve a ninguém, fé, arrependimento e etc. Mas não lhes exige nada em troca, embora depois ele opere neles tudo o que seu espírito deseja, fazendo com que os sirvam por gratidão, não para serem salvos, mas porque já são salvos, não para obter a salvação, mas porque a receberam, e desejam que a salvação se manifeste e floresça em todos os seus atos diários. Muitos cristãos professos, creio, imaginam que há um pacto intermediário de obediência sincera, no qual, se a pessoa fizer o melhor que puder, então será salva. Ó pecador, Deus jamais aceita acordo parcial de você. Não há tribunal de falência celestial em que seja possível acertar parte da dívida e ser liberado. Precisa ser tudo ou nada. Se você quiser pagar, terá de pagar até o último centavo. Portanto, reconcilie-se logo com o seu adversário e aceite o recibo que ele lhe oferece graciosamente. Senão, e você tentar pagar, jamais sairá da prisão até que tudo seja quitado. Isso nunca acontecerá, mesmo que você se consuma eternamente nas dores do inferno. Eu sei que as pessoas se enganam pensando que ir à igreja ou à capela, tomar a ceia e ainda praticar certas boas obras típicas de uma conduta respeitável é o caminho para o céu. Mas esse é o caminho para o inferno. Acredite. Embora seja recoberto de pedrinhas limpas e haja relva verdejante ao redor, continua não sendo o caminho para o céu. Vocês sabem, como enfatizei na leitura do capítulo esta manhã, a certeza das boas obras e que é somente por elas que vocês podem ser conhecidos, pois sem produzirem boas obras não são cristãos. Mas ao mesmo tempo, queridos, se vocês se basearem em qualquer coisa que não seja Cristo, ou em algo junto com Cristo, se tentarem sustentar sua graça, se tentarem acrescentar algo à veste perfeita de sua justiça, estarão debaixo da lei, debaixo da maldição, e enfrentarão essa maldição no diário pavor de suas consciências, bem como em sua forma plena no grande dia de Deus, quando ele amaldiçoará para sempre toda alma que permaneça sob esse jugo. Mas, uma última observação antes de sair deste ponto sobre a unicidade do olho da fé. Se você pudesse ser salvo por 2 caminhos, então a glória seria dividida. Um antigo pregador fez certa vez um comentário singular. Se os pecadores chegassem ao céu pelas suas próprias obras e vontade, haveria um momento em que eles jogariam os chapéus para o alto e gritariam: glória a mim mesmo. Os homens tomariam a honra e certamente o louvor se colaborassem de alguma forma para a própria salvação. Não seria aquele que nos amou, mas a ele e a mim, ou com as minhas obras e méritos. Pensem vocês, teria Cristo morrido para receber uma homenagem dividida e compartilhar um trono divididos? Ele teria saído da glória mais elevada nos céus para descer ao mais profundo sofrimento na cruz, a fim de que seu nome fosse cantado em união com o seu? Oh não, Deus nos livre de uma ideia tão profana. Ele precisa ser tudo, ele precisa ter toda a coroa e cada joia nela lhe pertence. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, honra, majestade para todo sempre. Cada sílaba de cada cântico, cada brado de cada anjo,
Cada clamor de cada redimido precisa entoar a mesma melodia sagrada e se elevar ao mesmo trono divino. E nós temos de nos curvar e atribuir a Ele, somente a Ele, glória, honra e majestade, força, domínio e poder para todo sempre. Amém. Recebam esta palavra de exortação. Ó pobres pecadores, confiem em Jesus Cristo agora. Do jeito que estão, venham a Ele. Não tragam nada junto. Cheguem de mãos vazias. Não se vistam, venham nus. Não tentem se levantar, venham sujos. Não tentem amolecer o coração, cheguem com ele duro. Não tentem obter um pouco de consolo, venham em desespero. Vocês não podem vir de outro modo, mas venham agora à cruz dele. Ele estava nu quando os comprou, e vocês precisam vir nus para ele os conquistar. Ele estava coberto de vergonha quando serviu por vocês, e vocês devem vir cobertos de vergonha para receber o amor dele. Ele bebeu o absinto quando os resgatou, e se o fel da angústia está em sua boca, venham mesmo assim e digam: cura as minhas transgressões, recebe-me graciosamente e ama-me livremente. E tendo dito isso, confia nele, confia completamente. Lance seus braços em volta de sua cruz, dizendo com fé: naufrague ou vença, aqui permanecerei. Sei que estou perdido se me afastar, mas não posso me perder aqui. Jesus, que teus olhos cheios de compaixão se voltem para mim. Eu creio e escolho crer que tu tens poder para salvar até a mim. Confio em ti para sempre, com tudo o que sou. Se você pode dizer isso, pecador, está salvo. Seus pecados são perdoados. Vá em paz. Tome sua cama e ande, ó paralítico. Em nome de Jesus de Nazaré, estenda a mão, você que tem um braço mirrado. Desperte, levante-se, viva. Aquele que crê é justificado de todas as coisas. Seus pecados se foram, sua alma é aceita. Você está salvo nesta manhã e verá o seu rosto cantando o seu amor na glória eterna. Agora, chego ao segundo ponto. É um fato singular que, na linguagem sagrada, obedecer e crer são coisas muito próximas, de modo que crer verdadeiramente em Cristo é uma garantia de obediência voluntária. Assim que cremos nele, obedecemos-lhe. De fato, Cristo não promete salvar-nos se desobedecemos às suas leis. A promessa é esta: se confiarmos nele, ele nos salvará. Mas ele tem o seu modo de nos salvar e só nos salvará desse modo. Se realmente confiamos nele, estaremos dispostos a submeter-nos às suas ordens. No entanto, o olho da obediência às vezes não é simples, mesmo entre cristãos professos. Ou seja, entre aqueles que dizem viver para Cristo, mas que, na realidade, ninguém acredita. Se os julgarmos pelos frutos, parece que vivem para qualquer outro objetivo, menos para Cristo. Pelo menos, se lhe prestam alguma submissão, o fazem com o coração dividido, servindo-o com um amor que não é frio nem quente, mas morno. Às vezes, mostram zelo por Jesus, outras mostram a mesma ânsia pelos prazeres mundanos. Confesso, porém, que até mesmo cristãos verdadeiros nem sempre mantêm o seu olho simples. Às vezes, um cisco entra, senão um argueiro, e então há momentos em que até o ministro de Deus se vê de joelhos, com lágrimas amargas confessando ser incapaz de manter puras as motivações do coração. Já experimentei isso. Posso dizer do fundo da minha alma que amo a causa do meu mestre, mas sou impelido a perguntar a mim mesmo: você não gostaria de ver a causa do mestre prosperar mais pelas suas mãos do que pelas de outro? Ah, pensamento perverso, que ainda consegue atravessar o meu coração. E não obstante, qual ministro de Cristo jamais deixou de confessá-lo se examinou seu coração com cuidado? Eu sei que, quando estamos em nosso devido estado espiritual, desejamos tanto a salvação das pessoas que não importa quem Deus use para abençoá-las. Tanto faz se ele honra a obra de outro em lugar da nossa, pois isso não faz diferença se realmente amamos o Mestre, mas o eu se insinua. Alguém serve Cristo de modo diligente em certos momentos, mas deixa que a mosca caia no vaso de unguento. Querer servir a Cristo para, ao mesmo tempo, saborear a satisfação pessoal de fazê-lo.
Precisamos estar dispostos a fazer o bem sem nos vangloriar, a servir a Cristo sem expectativas de recompensa, a trabalhar em favor de nossa geração, mesmo que nosso nome seja desprezado, e aguardar ouvir apenas o bem feito quando estivermos na presença do nosso Mestre. Pois bem, deixe-me dizer algumas coisas sobre manter o olhar simples. Falo agora a todos vocês que professam, sejam ou não cristãos de fato. Livrem-se do olhar mau, que se inclina para um lado, depois para outro, mirando o mundo de um lado e a cruz do outro, sem fitar diretamente nenhum dos dois. Lembrem-se de que esse é o olhar do mundano. O mundano pensa ser possível servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mas você, que professa seguir a Cristo, continuará com a mesma ilusão. Você tentará servir a dois senhores que são inimigos mortais um do outro. Digo-lhe que, quando Deus diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, não andeis cuidadosos por coisa alguma, Mamon contradiz. Olhe para frente, preocupe-se com tudo. E quando Deus diz, melhor coisa é dar do que receber, Mamon responde, segure seus bens, é dando que você perde tudo. E quando Deus ordena, não ponhais vossa afeição nas coisas da terra, Mamon replica, junte dinheiro, junte dinheiro, junte de qualquer forma. E quando Deus ordena, ser íntegro, Mamon diz, engana até teu próprio pai, se for lucrativo. Mamon e Deus estão em polos tão opostos que, se você pretende servi-los, certamente não irá longe. Se você tenta fazer isso, tem o olhar do mundano, e é mundano, de fato. Lembre-se também de que, se insistir nisso, levantamos a suspeita de que você seja hipócrita. Como diz Matthew Henry, o hipócrita é como o barqueiro, rema numa direção, mas olha em outra. Finge mirar o céu, porém rema em direção ao próprio interesse. Afirma olhar para Cristo, mas puxa o remo em favor de suas vantagens pessoais. Porém, o cristão verdadeiro é como um viajante. Ele olha para o alvo e caminha diretamente em sua direção. Ele segue o caminho que está olhando. Não seja, pois, como um hipócrita que tem olhar duplo. Um puritano antigo disse, o hipócrita é como o falcão. Ele voa para o alto, mas mantém os olhos fixos em sua presa, lá embaixo. Por mais que suba, está sempre mirando a terra. Enquanto isso, o cristão é como a cotovia. Volta o olho para o céu e, à medida que sobe cantando, olha para cima e continua subindo. Seja então uma das cotovias de Deus. Seja uma cotovia verdadeira, olhando e seguindo na mesma direção, com um propósito único, pois esse seu duplo propósito fará com que o mundo o acuse de hipocrisia. Além disso, lembre-se de que, se o seu olho for duplo, sua utilidade será completamente destruída. Esse tem sido o fim de muitos que pareciam ter capacidade para fazer o bem no mundo, mas que não viviam por um só objetivo. Já vi pregadores que desejam beneficiar a todos com o sermão, mas também desejam agradar ao diácono que se senta na bancada verde. Com isso, o sermão morre antes mesmo de sair do púlpito. Também já vi homens ansiosos para salvar os pecadores, mas igualmente empenhados em serem elogiados pela própria eloquência, receando dizer uma palavra mais simples ou direta com medo de comprometer sua reputação entre os oradores cultos da época. É a ruína da utilidade de muitos. Um ministro cristão, acima de todos, não pode ter outro objetivo de vida senão glorificar seu Deus, sem se importar se faz sol ou se a tempestade se levanta. Ele deve ser alguém que espera conflitos e tempestades, e de acordo com a sua fidelidade, assim ele os enfrentará. É preciso estar com os lombos cingidos, pronto para a peleja, entendendo que é batalha, sem preparar nada para a carne. E você, cristão, se quiser fazer o bem neste mundo, precisa ter um único propósito. Não podemos viver por outro qualquer. Se persegue dois objetivos, não conseguirá alcançar nenhum deles. De fato, o mundo logo o dominará. Quando cristãos buscam dois cursos, são como dois rios que correm próximos à cidade de Genebra, o Arve e o Ródano. O Ródano segue seu caminho com um azul lindo, aquele tom de azul que os pintores atribuem aos céus italianos ou aos rios da Suíça, sem exagero, pois são mesmo azuis. Já o Arve desce das glaciares,
com uma cor branca turva, barrenta. Estive certo tempo atrás onde esses dois rios se encontram. Não demorou para o Arve engolir o Ródano. Aquele lindo azul sumiu completamente, restando apenas a cor barrenta. As más companhias corrompem os bons costumes. Se sua vida se compõe de dois fluxos, o mundanismo correndo como o Arve, e você esperando que a espiritualidade corra como o Ródano azul, verá que estava enganado. Sua espiritualidade, se é que existe, será mero pretexto para o mundanismo. Sua religião será tragada, pois não se pode servir a dois senhores. Você não servirá bem a nenhum e não servirá a Cristo de forma alguma se o seu objetivo for dividido. Além disso, lembre-se, cristão, não mantenha esse olho duplo, pois o mundo o desprezará. O mundo aprendeu a desprezar a igreja em nossos dias exatamente porque percebe que ela não mantém-se casta para o seu esposo, Cristo. Não gosto de dizer o que vou dizer, mas realmente, olhando para alguns crentes professos, vem-me à mente um pensamento que detesto nutrir. Vejo-os tão mundanos, tão astutos em seus negócios, tão misturados com as coisas terrenas, que mal se pode distinguir quem é o crente e quem é o mundano. E então penso, foi para produzir isso que Cristo derramou seu sangue? É essa a obra final da redenção. Ele morreu para que produzíssemos apenas isso. Pois já encontrei homens sem religião que se mostram mais virtuosos do que esses tais crentes. E eu, indignado, questionei: como? Vale a pena tanto barulho por uma redenção que não redime mais do que isso, que os deixa escravizados ao mundo? E vi, e as lágrimas brotaram em meus olhos, pensando: isto é a obra do Espírito Santo? Será que foi preciso haver Espírito Santo? Esses homens não teriam chegado a ser tão bons quanto são sem o Espírito? É isso o máximo que o céu pode produzir? O céu tem dores de parto para trazer ao mundo esse ratinho? É tudo o que o Evangelho pode dar. Agora, julguem vocês mesmos se não há fundamento para esses pensamentos. E se ocorrem a mim, imaginem quantas vezes surgem à mente do mundano. Ele diz, esta é a sua religião. Bem, não é grande coisa, afinal. Comprei tal mercadoria no estabelecimento de fulano e fui ludibriado. Essa é a sua cristandade. Trabalhei para alguém que é diácono e ele não passa de um miserável. É essa a sua cristandade? Sim, dirá um empregado. Eu sirvo a tal patrão que é crente, mas se comporta como um tirano, como se fosse um faraó, oprimindo os seus empregados. É essa a sua religião? De fato, o mundo tem bons motivos para falar assim. Quão se embotou o ouro, como se apagou o brilho. Ó filhos preciosos de Sião, comparáveis ao ouro puro, como se tornaram vasos de barro, obras das mãos do oleiro. Ó Sião, teus nazireus eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, mas agora seu semblante está escurecido e suas vestes estão sujas de lama. Teus filhos estão caídos pelos cantos das ruas, como um touro selvagem preso na rede. Teus fortes desfalecem e teus valentes fracassam, porque a tua glória se foi. Eu quisera que fôssemos todos cristãos conforme professamos, que vivêssemos à altura de nossa profissão. Então, de fato, o cristão brilharia claro como o sol, formoso como a lua. E, o que mais? Terrível como um exército com bandeiras. Uma igreja coerente é uma igreja temível. Uma igreja honesta e íntegra abalaria o mundo. O avanço de homens piedosos é o avanço de heróis. São as legiões trovejantes que tudo atropelam. Homens que sejam o que professam ser, que odeiem até a aparência de mentira em qualquer forma, dispostos antes a morrer do que a se rebaixarem ao que é desonesto ou vergonhoso, a dignidade de uma raça nascida no céu e a honra daquele que os redimiu, cujo nome levam. Ó cristãos, vocês serão motivo de zombaria e desprezo do mundo se não viverem por um único objetivo. Sei que o mundo lhes dará tapinhas nas costas e elogios, mas no fundo os desprezará. Quando me atacam, eu compreendo o que isso significa. Olho com seriedade e digo, assim seja. É o maior elogio que o mundo pode me dar. Pois, se sirvo ao meu Deus, não devo esperar honra dos homens. Mas, se não sirvo a Deus,
sei que serei desprezado pelos homens. E assim acontece com vocês. Tenham um propósito único no coração e vivam por ele. E, apesar de toda a oposição, serão respeitados na realidade, ainda que recebam xingamentos e zombarias. Dirão que vocês são entusiastas, fanáticos ou loucos, mas esses rótulos do mundo são títulos de glória para quem permanece firme na fé. O mundo não se dá o trabalho de rotular um homem a menos que o tema. Se vocês, de fato, colocam-se de pé como os servos de Deus, o mundo reagirá e vocês verão seu valor reconhecido, ainda que às avessas. Certa vez, encontrei um cocheiro que me disse: "O senhor conhece o reverendo fulano?" E eu: "Sim, conheço bem." Ele respondeu: "Pois é, esse é o tipo de homem de que gosto. Ele é um ministro. Gosto muito da religião dele." Perguntei: "Que tipo de religião é essa que você tanto aprecia?" Ele me explicou: "Olhe para este assento. Ele viaja aqui comigo todo dia há 6 meses, e é por isso que gosto dele. Ele nunca falou uma palavra sobre religião esse tempo todo." Esse é o tipo de cristão que o mundo admira e que também despreza. Ele o aplaude. Ora, não falarei mal dele, porque ele é dos nossos. E se algum dia ele fala alguma coisa sobre religião, o que o mundo diz? Ele não acredita nisso de verdade. Deixe-o em paz. Está falando apenas como um profissional. Não é o homem em si, é o ofício que o domina momentaneamente. Não há respeito real por esse homem, pois não é a pessoa quem fala, mas a função, por assim dizer. Não deixem que isso aconteça com vocês. Esmaguem o mundo sob os pés. Sirvam a Deus de todo o coração, pois não haverá paz em sua consciência se não expulsarem os ídolos da alma. Vivam apenas para Cristo. E onde termina a sua consagração, ali termina também sua paz. Cristão, você jamais poderá esperar estar de pé, aprovado diante de Deus, se o serve só com metade do coração. Não poderá atravessar triunfante os portões celestiais se só emprega parte do seu ser em serviço do seu Redentor. Falo com veemência, pois sinto o peso disto em meu coração. Rogo a vocês, meus caros ouvintes, pelo anseio que vocês têm do céu, pela esperança de serem libertos do fogo que consome e alcançarem a glória e felicidade eternas. Sirvam a Deus ou a Mamão, mas, seja o que for, façam-no de todo o coração. Não tentem servir a ambos, pois isso é impossível. Se vocês são cristãos, vivam de todas as suas forças para Cristo. Não retenham parte do preço, como Ananias e Safira, mas entreguem tudo a Jesus. Todas as vossas posses, todas as vossas honras, todo o vosso tempo, todas as vossas forças, tudo o que tendes, tudo o que sois. Então, vocês serão felizes, abençoados, honrados, úteis. Se dividirem sua lealdade, serão motivo de zombaria para os pecadores, fonte de dor para si mesmos, desonra nesta vida e alvos de eterna vergonha e desprezo quando Cristo aparecer na glória de seu Pai com todos os seus santos anjos. Avancem, cristãos, em nome de Cristo, avante contra as fileiras do pecado, mas façam-no com unidade de coração. Não hasteiem a bandeira branca de trégua ao mundo com uma das mãos e empunhem a espada com a outra. Lancem fora a bainha. Sejam para sempre inimigos declarados de tudo o que seja egoísta e pecaminoso. E, confiando no precioso sangue de Cristo e trazendo a cruz viva dentro do coração, prossigam vencendo e para vencer, proclamando o nome do Mestre, pregando a sua palavra e triunfando na graça que há somente nele. Que Deus permita que, ainda que tenhamos 2 olhos, ambos sejam claros. O primeiro, o olho da fé, completamente fixo em Cristo. O outro, o olho da obediência, igualmente focado no mesmo objeto. Amém. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder.
cada passo que dei nessa estrada sem fim. Momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar. Mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou. Cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu. Meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era a âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar. Um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada